Você já se sentiu sobrecarregado com todas as tarefas do dia a dia, da semana, sem saber por onde começar? Ou então, ao final de um dia ou ao final da semana, sente que não conseguiu fazer nem metade do que planejou? Eu sei bem que ter tantas tarefas para fazer e acabar não conseguindo fazer nada é frustrante. Durante muito tempo eu me senti assim, e foi exatamente por causa dessa sensação de estar perdida em meio ao caos que eu decidi buscar uma solução que trouxesse mais organização e mais clareza para os meus dias e para as minhas semanas. Foi então que eu descobri o poder de uma planilha de rotina. Não se trata apenas de organizar horários, é sobre criar uma estrutura que respeite o seu tempo, seus limites, as suas prioridades e até mesmo o seu descanso. E honestamente, a ideia de organizar tudo o que eu preciso fazer em uma planilha mudou completamente a minha visão, tanto dos dias quanto da semana, né? Então, ao final de tudo isso, a visão mensal, a visão do planejamento e da organização em si. E hoje eu vou te mostrar como criar uma planilha de rotina que realmente funciona. Então, não é só sobre preencher planilha, né? Não é só sobre preencher células de Excel, do Google Sheets, né? Google Planilha. Eu tô falando sobre uma estrutura em que você vai encontrar equilíbrio, ganhar tempo e ter mais clareza do que realmente importa no seu dia a dia e das tarefas que você precisa organizar. Olá, pessoal! Eu sou Thaís. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Nesse vídeo, eu vou abordar 3 pontos principais. Primeiro, por que criar uma planilha de rotina é tão importante? Segundo, o passo a passo para você criar a sua planilha de rotina, né, com a rotina semanal, com acompanhamento diário também, tá? E das suas tarefas, passo a passo na sua tela aí, personalizada para você. E por fim, eu vou te mostrar alguns truques, algumas dicas para você tornar essa planilha ainda mais funcional para você, tá bom? Para ser mais eficaz ainda no seu dia a dia. Para começar, se você nunca usou uma planilha de rotina, você deve estar se perguntando: será que vale realmente a pena? Bom, a resposta é simples. Sim, vale muito a pena. Quando eu criei a minha primeira planilha, eu percebi que organizar tudo no mesmo local, de uma forma visual, né, de uma forma simples, os horários, né, com cores, com algum padrão visual, tornava mais fácil priorizar. Além de que é muito mais interessante de tirar aquele peso mental, né, de lembrar tudo. O que eu preciso fazer em determinada hora, né? Isso é muito interessante, a gente tirar esse peso mental de ter que lembrar tudo isso. E aí é interessante que você se pergunte o que pode estar te impedindo de alcançar, né, de concluir as suas atividades ao longo do dia a dia, né, da sua semana, no seu dia mesmo. Agora, imagina você acordar sabendo exatamente o que você tem que fazer, né, em determinado horário e como precisa ser feito. Né? É uma clareza muito maior, traz uma clareza muito maior, né, para a sua rotina. Além disso, uma planilha bem estruturada, ela não vai organizar apenas as suas tarefas, não. Ela vai também liberar a sua mente para que você consiga pensar e focar no que realmente importa aí para você. Então é isso. Muito interessante ter essa planilha. E você pode também imprimir, tá? Você pode organizar e imprimir para deixar mais visual. Mas aí eu vou te explicar direitinho mais pro final do vídeo, tá bom? Então vamos lá. A gente está agora na tela do meu computador e a proposta nesse vídeo é te ensinar a fazer uma planilha mais ou menos parecida como essa. Uma planilha em que você vai organizar a sua rotina, né, da semana, a sua rotina semanal, incluindo o que você faz em cada dia, e as tarefas gerais, que você vai fazer em cada bloco de tempo, tá bom? Então, essa aqui é um exemplo, tá? É um dos exemplos que eu já desenvolvi. E aí, eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer agora, tá? Você pode usar o Excel ou o Google Planilhas, usar o Google Planilha aqui. Então, abrindo aqui a página inicial do vim aqui nessa opção, abrir esses aplicativos aqui, até encontrar aqui planilhas, tá? Aqui a gente vai iniciar uma nova planilha, planilha em branco. E aqui a gente tem uma planilha 100% em branco. Eu gosto de deixar aqui, pegar essa terceira linha aqui, essa terceira célula da segunda coluna, tá? Pra gente fazer o nosso início aqui. Vamos lá. Primeiro a gente vai colocar horário,
Vamos colocar hora barra dia. E aqui embaixo a gente vai colocar a hora. Então, vamos colocar a partir do momento que você acorda. Então, vamos supor que você acorda 6 horas. Coloca aqui. E as atividades você pode colocar a cada hora que você troca, né? Cada uma hora, a cada meia hora. Então, se você clicar aqui na célula onde você acabou de escrever aqui a hora e tá vendo que apareceu um botãozinho azul? Se você clicar aqui e arrastar, olha o que acontece. Já apareceram os próximos números, tá? Mas vamos supor que eu quero colocar aqui 6:30. 7. E eu escrevi 3 opções, e para marcar de meia em meia hora, é só a gente selecionar esses 2 últimos, tá? E puxar para cá. Puxou para baixo, já vai marcar a cada meia hora. Vou diminuir um pouquinho para ficar melhor para ver. A gente vai escrever o dia. Segunda-feira. Puxou ali, já apareceu terça-feira, tá vendo? Só que aqui apareceu minúsculo. Eu posso puxar para aparecer os outros dias. Só ajeitar aqui, ó. A gente já selecionou aqui a base da nossa planilha, o foco principal, lembrando que o nosso dia ele vai acabar quando? Vai acabar na hora que a gente for dormir. Então, vai até a hora de dormir, tá? E aqui a gente já pode começar a formatação. Aqui você já pode selecionar todas essas colunas para a gente deixar centralizado já. Aqui a gente vem nessa base, tá vendo aqui do Excel? A gente vem aqui para alinhar, a gente vai centralizar. Nesse outro aqui, a gente também vai centralizar o meio. E caso acontecer for necessário quebrar o texto, a gente já pode quebrar o texto aqui de uma vez, tá? Deixei aqui tudo pré-formatado. E agora é importante que você liste o que você faz todos os dias, né? Principalmente as coisas que forem fixas. Então, o que você faz que é fixo toda segunda-feira, nesse determinado horário? Até sábado e domingo. O que você não consegue alterar, tá? O que já é fixo na sua rotina. Então, por exemplo, toda segunda-feira, né? Todos os dias, eu me programo para acordar às 6 horas, 6:30, que é no meu exemplo, né? Eu acordo 6:30. Eu me deito, preparei para dormir, deitei, ó, fechei o olho, dormir. 23, 22h30. Aqui sou eu, né? Já coloquei o que tá fixo aqui para mim, tá? E aqui você vai preenchendo. Então, aqui é muito importante que você já comece anotando tudo o que você precisa fazer em um dia típico, incluindo aí as tarefas pessoais, profissionais e até os momentos de lazer. Então, para ficar mais fácil ainda para você anotar e já ficar mais claro, o que eu acho interessante fazer? Selecionar para a gente organizar aqui e já ir selecionando as cores conforme cada área da vida. Então, por exemplo, uma área pessoal, eu gosto de deixar determinada cor. Área de trabalho, deixo outra cor, né? Então, vamos fazendo já de uma vez tudo junto. Então, vou colocar aqui no canto, nesse canto, eu vou colocar aqui, ó, pessoal, trabalho, estudos, lazer, casa. Vamos colocar assim. Então, vamos pensar o seguinte: quais cores? Foi justamente o que eu pensei quando eu fui criar essa planilha aqui. Tá vendo? Foi justamente essa rotina aqui. Então, aqui tem dividido tudo por a cor de área. Então, coloquei para a área pessoal essa cor amarelo aqui, né? Esse amarelo meio claro aqui, meio bege. Coloquei para o trabalho o azul escuro. Um dos trabalhos, né? Para estudos, eu coloquei um dos estudos, né? Porque eu também tenho mais de um estudo. Dividir por área de estudo, né? Você pode fazer isso também, tá? Por exemplo, estudo IA, né? Estudo. E aí, cada um você coloca com uma cor parecida, tá vendo? É parecido, mas não ficou tão igual. E aí, nesse caso, aí você altera a cor do trabalho para ficar mais visível, tá? Vou colocar o lazer rosa e as tarefas de casa, colocar cinza, tá? Então, vamos supor que deixei aqui, acordei, né? Uma coisa pessoal, vou colocar nessa mesma cor que eu coloquei aqui a área pessoal. Então, eu já copiei aqui a formatação, deixei aqui, acordei, certo? Aqui não ficou centralizado, então já vou centralizar aqui tudo.
porque centraliza aqui nos próximos também, ó. Certo. E aí, aqui, eu vou fazer uma outra atividade que é pessoal também. Então, vamos supor que acordar e meditar. Vamos supor que acordar e meditar, né, para dar 30 minutos. E aqui, tá vendo a parte que eu falei com vocês da quebra de texto? Aqui não quebrou. Aqui, ó, que eu tinha falado da quebra de texto antes. Não tinha quebrado. Então, eu vou selecionar tudo para quebrar o texto, tá? Tá vendo que aqui, ó, o texto, ele tá inteiro, mas tá cortando. Então, eu vou vir aqui, selecionei tudo, para caso acontecer isso novamente, para o texto vir para baixo, para ficar mais visível, tá? Selecionei tudo e venho aqui, ajuste de texto, clico aqui novamente. Já tá clicado, mas eu vou clicar novamente, ajustar. Quebrou o texto aqui, tá vendo? Já desceu. E aqui, tá vendo que ele tá para baixo? Já estou formatando minha planilha, gente. Volta aqui, seleciona tudo. E eu venho aqui, ó, alinhar na vertical, tá inferior. Tá vendo que esses aqui estão inferior? E eu vou clicar novamente aqui no meio. Prontinho, já ficou no meio, certinho aqui. Então, aqui, eu já vou fazer, por exemplo, vamos supor que vai ser atividade física. Também é pessoal, né? Então, também vou colocar nessa mesma formatação. Ou eu copio a formatação daqui, clico aqui e clico aqui nessa partezinha, né, de pintar a formatação, ou aqui mesmo. Aqui e venho aqui, ó, pintar a formatação. Aí, o que você pode fazer? Essa parte toda aqui é pessoal, você já pode marcar aqui tudo com essa mesma cor. Até 8 horas você faz coisas, atividades pessoais, já marca aqui tudo nessa cor, para ficar claro aqui. E depois você preenche, tá bom? E aí, de 8, vamos supor que de 8h30 até meio-dia e 30, trabalho focado. E aí você já coloca aqui. Só que não necessariamente você precisa deixar o seu trabalho focado somente assim, tá vendo? Você pode subdividir ele em outras partes. Então, por exemplo, aqui, ó, de 8h30 até 9h30, reunião. Eu posso mesclar a célula aqui e escrever aqui, ó, reunião. Não sei se tá dando para ver que eu mesclei, então o que que eu vou fazer para ficar mais fácil ainda, tá? Eu vou para você visualizar o que que eu estou fazendo. Eu vou colocar as bordas de uma vez. Então, seleciono aqui, a partir do momento que a gente começou, ó, seleciona aqui, vem até o final e arrasta até o finalzinho. Arrastou, selecionou tudo e a gente vem aqui agora nas bordas, todas as bordas, só para vocês verem só para você ver o que eu estava fazendo aqui. Aqui, ó, tá vendo que eu falei que eu ia mesclar? Então, aqui eu vou tirar a mesclagem só para ficar mais claro novamente. Então, ó, eu juntei essas células todas para falar que esse horário de 8h30 até 9h30, até 10, né? Até 10 é reunião. Então, mesclei aqui, certo? Isso é só na segunda-feira. E aqui na segunda-feira, de 10, finalzinho aqui, de 10 até 12 horas, até 12h30, posso mesclar também, colocar uma outra atividade aqui, momento para. Então, aqui eu coloquei um outro exemplo. Então, na segunda-feira, nesse horário aqui, organizar material de treinamento. Então, aqui, um exemplo da segunda-feira de manhã. Então, vamos supor que chegou segunda-feira aqui, volta aqui, horário de almoço, almoço. Aqui eu coloquei casa, mas eu acho que eu vou trocar essa cor para descanso. Depois a gente coloca alguma coisa de casa depois. Descanso, que aí a gente coloca a cinza aqui na cor do almoço. Então é padrão, todos os dias de 1 às 2 almoço, já coloco aqui padrão, tá vendo? Já copiei, arrastei, fiz a mesma coisa. E aí você vai fazer isso para todos os outros dias, para todas as outras horas também. E aí você vai preenchendo assim, tá? Conforme for interessante para você. Aqui eu vou colocar outro descanso. Aqui é tempo para espaço para estudar. Aqui tudo que for repetido, você pode copiar, arrastar e pôr para cá, tá? A não ser que seja diferente. Então, por exemplo, a quarta-feira é diferente. Quarta-feira não tem essa rotina aqui. Quarta-feira tem que sair mais cedo. Então, você muda aqui, tá? Muda aqui e altera ali, tá bom? E mesmo que comece o trabalho mais cedo na quarta, então puxa para cá. E aí você vai preenchendo aqui conforme as suas atividades. Então aqui eu estudo, já. Aqui eu tô só preenchendo, tá, gente? Conforme, vamos supor, isso aqui é uma rotina de alguém.
Então, aqui é um exemplo que eu tô passando. Então, aqui você vai preencher conforme a sua rotina, conforme o seu momento, tá? O que você estiver preenchendo aí. Olha aqui, ó, vamos supor que, ó, sexta-feira. Sexta-feira não tem nada nesse horário aqui. Então, vamos deixar sexta-feira para lazer, esse período aqui. Então, lazer, vamos colocar a rosa. Lazer. Aqui você pode alterar também a cor, né? Clica aqui, alterar a cor para ficar mais visível, se for o caso. E olha só que interessante, aos poucos a gente já está preenchendo aí a nossa planilha, né? Só para dar o exemplo mais rápido, então vou colocar aqui rapidinho. Vou preencher aqui rápido só para ficar mais claro, tá? Então aqui eu vou só mudar a cor, colocar aqui o outro estudo que está dentro do nosso exemplo, só para ficar mais claro aí, tá? Arrastei. Tá vendo que aqui são coisas que são padrão, né? E aí você vai preenchendo. Então, mostrando novamente o que que eu fiz aqui, ó, voltando na minha planilha de exemplo. Tá vendo que aqui ficou só um pouco mais diverso? Porque, claro que numa rotina normal, vai ter dias que vai ter algumas coisas mais repetidas, né? E outros dias vai ser mais diferente. Então, aqui você vai precisar fazer. Você vai precisar se adaptar, ver o que que vai ser mais interessante aí para você. E aí vai sempre se organizando assim. E aí você vai vendo o que que vai ser interessante aí sempre, tá? Bom, e é isso. Aí você vai preenchendo conforme for a sua necessidade, né? Conforme que você for se adaptando aqui, tá? Para você formatar, separar o sábado e domingo, eu acho legal você fazer assim, colocar uma outra coluna e aqui deixar um espacinho. Uma coluna eu gosto de deixar ela sem. Aqui tá mesclado, aqui mesclou, ó, até o final, tá? Só para separar. E aí você vai alterando seus horários conforme for mais interessante aí para você, tá bom? Não acabou ainda, fica aí comigo, porque a gente ainda vai fazer uma parte muito legal dessa planilha, tá? Então, ainda, além da formatação do título, a gente tem que fazer uma parte muito interessante aqui. Então, agora a gente vai fazer aqui o título, ó. Puxou aqui, mesclei, posso aumentar o tamanho da letra e escrever aqui, rotina semanal. Posso colocar borda também, posso colocar, alterar a cor, né, do fundo, colocar um preto. Gosto. Acho que fica legal assim. Aqui eu gosto de diminuir. E agora tem uma parte que eu acho muito útil, muito funcional nessa planilha, que é justamente a gente fazer o controle de tarefas. Então, tá vendo essa parte aqui que a gente selecionou? Cada uma dessas cores? Fica muito mais interessante se a gente conseguir incluir checklist também das atividades, que foi justamente o que foi feito aqui, ó. Aqui do lado. Então, a gente vai fazer basicamente isso aqui. A gente vai organizar por cada área e vamos colocar uma lista de verificação, tá bom? Aqui você pode fazer na mesma página ou em uma nova aba. Então, vou te mostrar aqui para ficar mais claro ainda, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos juntar duas células. Juntou duas células, mesclou. Não, vamos colocar aqui, ó, pessoal. A gente recorta aqui, cola aqui. Trabalho, recortou, colou, mesclou. Recortou, colou. Só para as áreas que você achar realmente necessário. Aqui eu vou excluir essa parte, porque já vai ficar aqui na nossa, já vai ficar bem claro aqui pra gente. Eu vou excluir essa aqui também, só para ficar mais próximo, olha. E aqui a gente já tá vendo, olha só que legal. A gente já tá vendo tudo junto. E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar essa primeira aqui mais curta e essa aqui maior. Então, essa primeira, vou deixar aqui, ó, vou selecionar MOQSU, que são as primeiras de cada um, tá vendo? Selecionei e vou redimensionar. Cliquei com o botão direito do mouse e agora redimensionar. Tava largura 100, vou colocar 35. 35. E agora as outras eu vou deixar maior, né? Que são essas outras aqui. Vou deixar maior, redimensionar, estava 100, vou colocar 140.
Agora é só a gente selecionar aqui e colocar a borda, tá? Pronto, agora já ficou bem mais fácil. E aqui, para ficar mais claro ainda, é só a gente fazer o quê? Caixa de seleção. Então, como que a gente vai fazer isso? Voltando aqui no Excel, a gente vem em inserir, no Excel não, na planilha, né? A gente vem aqui e clica em inserir caixa de seleção. Achou a caixa de seleção, só descer com ela aqui. Desce com ela até aqui. Diz que para pessoal não precisava fazer isso, né? Mas mais para trabalho, para estudos, que vai funcionar, que é bem legal. E aqui, então, olha, então vamos supor que nessa semana eu tenho que assistir mais ou menos algumas aulas e fazer algumas atividades. Então, vamos colocar aqui. E aí, conforme você for fazendo, é só você marcar a caixa de seleção. Isso aqui eu gosto muito de fazer, de colocar o que eu tenho que fazer nesta semana. Eu gosto de colocar, inclusive, aqui, ó, um título, nesta semana. Coloco aqui centralizado. Aqui nem precisava de tudo isso, né? São muitas linhas aqui que eu acabei deixando. Eu posso diminuir, ó, se eu quiser tirar algumas, ó, só subir aqui. Se eu quiser também aumentar, é só selecionar aqui tudo, ó, e descer para colocar mais opções, tá? E aí, conforme você for organizando durante a semana, você vai marcando aqui. Então, no trabalho, em vez de colocar aqui talvez pessoal, não sei, talvez pessoal você já está colocando aqui, as atividades pessoais você já tem aqui na planilha, né? Então, vamos supor que na hora do treinamento que eu coloquei aqui, ó, treinamento é uma coisa que eu sempre faço. Eu sei que esse horário aqui é o horário de organizar. Opa! Aqui de novo deu aquele problema, né? Da caixa de não ter descido. Então, eu seleciono tudo aqui, ó, de não ter quebrado o texto. Então, eu seleciono nessa setinha aqui, ó, ajustar, quebrar o texto. São coisas que estão dentro de treinamento, mas são subtópicos, tá vendo? Que eu posso marcar aqui e ir, conforme eu vou fazendo, eu posso ir marcando o que eu fiz. Então, é uma outra forma da gente conseguir controlar as atividades ao longo da semana. Eu vou te mostrar aqui novamente a minha planilha completa para você entender direitinho como que ficou. Sendo que alguns espaços eles podem ser em branco, né, para a gente ir adicionando outras coisas também. E aí aqui você pode ir ajustando sempre, né? E agora eu vou te passar algumas dicas para você maximizar a eficácia da sua planilha de rotina, tá bom? Então, a primeira delas, é importante que você evite sobrecarregar o seu dia. Além disso, as pausas para o descanso são muito importantes, né? Então, você precisa ter pausas para você descansar entre uma tarefa e outra. Não se esqueça disso. Também é importante que você utilize a tecnologia a seu favor. Então, conectar a sua planilha a aplicativos no celular, acessá-la, né? Acessá-la de qualquer lugar, é muito interessante também, tá? Outro ponto muito importante é que você revise regularmente a sua planilha de rotina. Afinal, a rotina da gente, ela muda frequentemente, né? Então, eu desde o momento que eu comecei a fazer a minha planilha, às vezes a cada mês a gente tem que mudar, né? Dependendo da situação. Então, começou um novo curso, tem que alterar a planilha, né? Começou uma nova atividade, altera a planilha, né? Dependendo, assim, sempre vai adequando as suas necessidades, porque aí ela vai ficar cada vez mais funcional aí para você, mais eficaz também no seu dia a dia, tá bom? Também é muito interessante que você saiba priorizar as tarefas. Então, não adianta você colocar em um dia espaço para você fazer várias e várias coisas. Afinal, a sua mente vai ficar cansada de você ter que pensar em tantas atividades, né? E você pode definir, então, 3 prioridades diárias. Se você conseguir cumprir essas 3 prioridades, você já pode considerar o seu dia produtivo. É assim que eu faço, talvez seja uma boa ideia para você também, tá bom? E por fim, a última dica que é muito importante para você aqui, se possível, imprima. Mas como assim, Thaís? A gente está fazendo uma planilha, que a ideia é ter uma função tecnológica e você está falando para imprimir? Pois é. A ideia da planilha é porque a gente consegue organizar de uma forma bem legal, né? Mas se você conseguir imprimir ela e deixar na sua área de trabalho, é ainda mais interessante na sua área de trabalho, área de estudo, né? Área de trabalho eu digo assim, no seu local de trabalho, né? No seu local de estudo. É interessante para que você olhe frequentemente para ela, até que para você lembrar o que você vai fazer em cada momento, né? Para você ter isso bem fixo e não ter que gastar esforço mental para lembrar de tudo, tá bom? Então, quanto mais visual ela tiver, quanto mais exposta
na sua visão mais interessante para você, tá bom? E aí, se você quiser imprimir, inclusive aquela parte que eu falei pra gente colocar as atividades, você pode imprimir, plastificar e para você conseguir escrever a caneta por cima, né? Com caneta que a gente consegue apagar com o álcool. Então, é uma opção muito legal também de usar como quadro planejador, né? Você monta a planilha, imprime e usa como quadro planejador no seu local de trabalho, né? Ou no seu local de estudo, um quadro visual físico também, tá? Então vai estar totalmente adaptado aí à sua rotina, adaptado às suas tarefas, que vai ser muito mais eficiente no seu dia a dia. Bom, aqui você viu que criar uma planilha de rotina é algo simples, mas seus benefícios são imensos, né? Então é mais do que organizar as tarefas, é sobre ganhar tempo, reduzir estresse e também viver de uma forma equilibrada. Se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo, que é justamente buscar alternativas para melhorar a sua rotina. Agora é a hora de agir. Então volta esse vídeo e começa já a organizar a sua rotina, tá? Que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença imensa no seu dia a dia. Se esse vídeo fez sentido para você, se você quiser compartilhar qualquer coisa aqui comigo, tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode deixar seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, tá? Porque aqui nesse canal eu pretendo trazer outros vídeos parecidos com esse, falando sobre rotina, planejamento e outras coisas muito interessantes também, utilizando ferramentas digitais, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.